Seja bem-vinda a mais um podcast do Mulheres UOL. Eu sou Georgia Albuquerque e hoje eu serei a sua host. E para essa nossa conversa hoje eu tenho aqui a Patrícia Santos. E a nossa provocação aqui contigo, não só nessa história, mas em todas as que tu encontra aqui no nosso podcast, é que você pegue o seu café, sente com a gente e faça essa conversa, se conecte aí com o que sentir, o que passar pelo seu coração e que a gente flua. Eu quero que a Paty se apresente e diga um pouquinho de quem é a Patrícia Santos. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui. É uma oportunidade de falar da minha vida, de quem eu sou, de tudo que eu já passei. Então, eu sou Patrícia Santos, tenho 34 anos, muito bem vividos, graças a Deus. E sou mãe de 3 filhos, hoje casada, tenho uma enteada amada, sou psicanalista e comunicadora. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história. E espero que traga alguma inspiração e algum impacto na vida de vocês. E uma história, né, ela é, no meu ponto de vista, não sei no seu, não sei no teu, Paty, mas para mim a história, ela é a fonte mais rica que existe, Com né? certeza. Porque ela é única. Mas mesmo dentro dessa unicidade, ela tem pontos em comum, né? Entre nós, mulheres, temos muitas coisas em comum. Somos mais parecidas mesmo do que a gente pode imaginar. E eu pedi para a Paty se apresentar um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa e antes mesmo de te trazer o tema, porque eu queria que ela já formasse um relacionamento contigo. Porque o nosso tema de hoje é o relacionamento com Deus. O relacionamento que transformou a vida dela. Então, independente de religiosidade, esse podcast não é sobre religião, esse podcast é sobre espiritualidade, é sobre conexão com Deus, conexão com o Criador. Então, senta, respira, fica com a gente e vamos conhecer um pouquinho, né? Vamos ver o que a gente tem em comum com a Paty. Paty, eu quero começar, né, que você fala, o relacionamento que transformou a minha vida. Então, assim, quando que tu te deu conta? Quando que mudou isso? Quando foi essa transformação? O que aconteceu, né? Então, Gi, nós caminhamos a nossa vida muitas vezes inconsciente, né? A gente simplesmente vai vivendo a nossa vida e a gente não percebe para onde nós estamos indo de fato. Então, foi assim que eu vivi durante alguns anos da minha vida. Fazem 7 anos exatamente, neste momento, neste ano, fazem 7 anos, que eu tomei uma decisão de fato, transformar minha realidade. Passei por um processo muito difícil, depressão durante muitos anos. Tive tentativas de suicídio durante esse processo. E na última tentativa de suicídio foi onde eu decidi que algo precisava mudar na minha vida. E aí eu me encontrei no hospital, né, por consequência dessa tentativa de suicídio. E a minha alma, ela estava tão doída, tão carente, solitária, que tudo que eu queria era morrer. Eu não via finalidade mais na minha vida. Já sendo mãe de 3 filhos, já tendo aí meus 20 e poucos anos, eu cheguei nesse ponto. E lá no hospital eu tinha decidido que eu ia tirar minha vida, mesmo que a minha tentativa não tivesse dado certo. E num soprar do Espírito Santo, que é o que eu costumo dizer, né, no último suspiro de socorro, então eu pensei o seguinte: vou fazer uma proposta para Deus então. E foi quando eu propus para ele. Falei: Deus, isso até me emociona um pouco falar, porque foi algo assim que realmente foi um ponto de decisão. Falei: Deus, se o Senhor me der mais uma chance, porque até ali eu me senti uma pessoa indigna, não amada, rejeitada, triste e ferida, né? Como muitas de nós nos sentimos durante a nossa vida. E ali eu falei: Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim e me aceitar mais uma vez, só mais uma chance, eu nunca mais saio da tua presença. E aqui eu quero enfatizar o fato de falar essa palavra nunca mais. Como a gente estava conversando antes, as palavras para mim ela tem muito poder e muita propriedade. Então, quando eu falei para ele que nunca mais eu queria sair da presença dele, se ele me desse uma oportunidade de viver novamente, era nunca mais.
E naquele momento, toda a dor que existia na minha alma, parece até mágica falar, mas quem passou por isso entende. Naquele momento, Deus veio, tirou todo aquele peso. Então eu entendi que eu tinha sido aceita. E aí eu entendi que eu tinha feito uma proposta, eu tinha dado a minha palavra, que eu nunca mais iria sair da presença dele. E foi aí que eu tomei a decisão da minha vida, de realmente entender quem era Deus, o que era Deus, e todo esse processo de relacionamento começou ali, há 7 anos atrás. Como é pra dentro, né? É incrível. Tu começou falando, né, do automático, que a gente não tem consciência mesmo, né? A gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo, e é um tal de puxa-tapete, é um tal de que sai o chão dos pés, né, Uhum, cai o teto. São várias, né, falas que a gente tem, né? Nossa, o teto parece estar caindo na minha cabeça. Nossa, parece que o chão saiu dos meus pés. exato. E o que eu senti quando tu falou, né, e agora falando, ficou mais forte ainda. Então, se eu tinha dúvida, não tenho mais. É que o quanto é necessária a nossa presença nesse momento de sem chão, de teto caindo, de quanto é importante a gente se conectar com o que com a única coisa que nos sustenta, Exato. né, porque não é fácil, né. É uma coisa em cima da outra, são constatações, são verdades que a gente começa chegou um ponto da minha vida que eu não acreditava mais que eu era quem diziam que eu era, e eu não sabia quem eu era, e muito menos quem eu queria ser. Então é o perdido Exatamente. do perdido, né, não sei quem eu Aham. sou, não sei pra onde mas tudo tá acontecendo normalmente. Exato. Quem olha de fora diz: "Nossa, que lindo, um casamento, mãe de 3 filhos, Uhum. nã-nã-nã-nã". Não sabe o que tá acontecendo dentro, né, tu já passou por isso, né. Não, e é incrível como isso faz com que a gente repense em tudo. Porque como nós, mulheres, né, vamos falar de nós como mulheres. Nós, como mulheres, a gente tem o hábito de pegar todas as responsabilidades na nossa volta e trazer Uhum. para nós. E esquecer que nós continuamos sendo mulheres, né? Então, um dos grandes, como eu posso dizer, um dos grandes estopins, digamos, para essa depressão, para essas tentativas de suicídio, foi o fato de esquecer quem eu era. Esquecer que eu era uma mulher. Porque durante muito tempo, e a gente vai falar um pouquinho para frente, durante muito tempo eu esqueci que eu era uma mulher. Eu era só mãe, esposa e filha da minha mãe e do meu pai. Nem de Deus eu sabia que eu era filha. Então, tudo isso fez eu esquecer que eu tinha um motivo para viver a vida. E quando eu estava lá no hospital, que essa decisão aconteceu, depois disso eu tomei atitudes para materializar a minha palavra que foi dada para Deus. Porque eu dei a minha palavra que eu nunca mais sairia da presença dele. Então, qual foi a minha busca? Qual é o comportamento que eu tenho que ter para permanecer aqui? Porque é muito fácil a gente se distrair para um lugar e para outro e voltar para esse lugar, né, de estar cuidando de todo mundo, esquecer de cuidar de nós. Eu fui buscar qual era o comportamento que eu tinha que ter. E aí eu fui tentar entender o porquê que eu tinha me perdido. E aí Deus, na sua maravilhosidade, veio e foi me trazendo aos passos do caminho, do processo, clareza de que antes de qualquer coisa, sim, eu sou uma mulher. Antes de ser mãe, antes de ser esposa, antes de ser profissional, antes de ser uma filha, antes de ser uma filha amada de Deus, eu sou uma mulher que Deus me criou. E se eu não tiver esse olhar e essa atenção comigo, eu não vou conseguir fazer todas as outras coisas. Porque a gente coloca muito até os filhos, né. Sim, Os filhos acabam virando os responsáveis pela nossa felicidade, exatamente né. isso. Eu me vi, hum, até no meu podcast, se tu tiver paciência, porque tá bem, bem, bem lá atrás. Talvez se pesquisar pelo meu nome encontre, não sei, mas vou compartilhar até ele na minha rede social também, porque eu falo sobre isso também, né. O dia que eu me dei conta que ser só mãe não bastava, reconhecer. E eu lembro de eu falar isso porque é o que me veio agora, e é difícil a gente lembrar das coisas, né, Uhum. letrinha por letrinha. E eu lembro porque isso foi um marco muito grande.
Só que não tem outro caminho, né? Não tem. E tu trouxe ali sobre a questão, né, do tomar a decisão e a prática, né? Que comportamento. Isso não é algo comum, né, Paty? Porque a gente acaba tomando decisão e tá bom, tá decidido. E aí tá numa coisa bem ordinária, no sentido Exato. de dia a dia, né? Quero emagrecer. Ou, Todas não, a nós. gente nunca começa com quero emagrecer, porque eu acho que lá no íntimo a mulher quer emagrecer. Porque ela não quer se Oi, sentir não vou gorda, né? botar, não vou botar nenhuma, porque, né? Essas palavras tudo, nunca, nada, né? Nenhuma, são muito exclusivas, no sentido de excluir, né? E deve ter alguma mulher que queira emagrecer, né? Não, quem sou eu para saber de tudo, né? Mas eu digo por mim, eu nunca quis emagrecer. Eu sentia que eu precisava emagrecer, Uhum. né? Então tem sempre aquela que precisa para quê? Para quem, Exato. né? E a gente diz, então eu quero emagrecer, ou eu preciso emagrecer. E aí a gente não faz mais nada. Como se o milagre fosse A cair, gente né? fica nessa Do céu. constatação assim, ó. No máximo a gente, né? Eu pelo menos, né? Coloco lá na meta, né? O máximo eu Emagrecer. escrevo. Aí, né? Anos de coach, de coach como coach, de coach como a coach também, né? Da profissional. E aí tu já ficou ali, vamos lá, meta. Né? Depende só de mim? Depende, né? Mas e os passos, Tava gente? ali. E os passos? Então, o que eu Exato. quero te perguntar é exatamente isso, sabe? A decisão que você tomou, né? Como é que foi? Qual foi, né, essa decisão? Mas a mais difícil delas, né? Aquela decisão que, assim, ó, que tu percebe que foi a materialização, vamos dizer, né, não sei se dá pra gente usar essa palavra, né? Materialização, mas que foi ali o marco da decisão que tu tomou, né? Que foi proveniente dessa tua relação Sim. próxima com Deus, né? Uhum. Foi o momento do meu divórcio. Porque eu fui casada há 15 anos. Me Uhum. casei muito nova. Que idade você E tinha, Paty, quando você casou? tinha 15 anos. 15 Grávida. anos. Isso. Casei grávida. E com um homem 8 anos mais velho que eu. Então, completamente apaixonada. 15 anos, enfim, uma criança praticamente, né? Sim, eu tenho uma filha de 15 anos, uma delas. Então, Uia! e aí É impactante. eu fiquei casada durante 15 anos, né? Porque eu amadureci, eu cresci muito dentro deste relacionamento. Então, assim, eu cresci muito, me conheci muito, sofri muito, né? Porque a gente sabe que a dor é que traz a maturidade. Então, assim, passei por bastante coisa difícil. E nesse processo que eu tomei essa decisão, há uns 7 anos mais ou menos, as coisas foram acontecendo gradualmente, como é na nossa vida, né? A gente nunca decide hoje e amanhã as coisas são transformadas como mágica. Não. Então, esse processo, essa decisão foram me levando para caminhos de retidão e comportamentos que eu queria adotar. E quando a gente se transforma, a gente vê o mundo de uma forma diferente. Então, conforme eu fui me transformando, eu fui vendo o mundo em que eu estava, o ambiente que eu estava e o casamento que eu estava. E eu cheguei à conclusão de que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então eu tive uma conversa com o meu primeiro marido, conversei com ele, falei: "Olha, não é isso que eu quero para minha vida, não é desse jeito. Se você não mudar, a gente vai acabar finalizando o casamento e tal". E para ele foi como se nada fosse nada. Só que até ali eu não entendia que o poder de decisão estava na minha mão. Então eu achava que a responsabilidade era dele de mudar, porque eu tinha mudado. Então, assim, a gente tem o hábito de achar que as pessoas vão mudar só porque a gente quer. E não é É isso, só verdade. porque a gente mudou, né? Parece que aquilo é como se fosse Uma, por osmose. uma obrigação da pessoa de mudar porque a gente mudou. Mas, na Uhum. verdade, coisas são reveladas exclusivamente para algumas pessoas. Outras não têm acesso àquilo porque não sabem lidar com aquilo ainda. Então, quando eu olhei para o meu casamento como ele era, para o meu ex-marido como ele era, eu entendi que não era aquilo que eu queria e que se ele não tomasse consciência da vida que ele estava, ele não iria mudar. Então eu entendi que pensei comigo assim, cara, se eu não tomar uma atitude para finalizar isso, para mim sair deste lugar, nada vai mudar. E foi quando eu decidi. E com certeza foi a decisão mais difícil da minha vida. Por quê? Porque nós mulheres carregamos pesos que não são nossos, quase sempre.
né? Então eu pensava assim, meu Deus, eu vou destruir minha família, vou destruir meu casamento, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que as pessoas vão pensar de mim? O que que os meus pais vão falar de mim? O que que as pessoas vão falar de mim? Era essa a Que minha idade as questão. crianças tinham ali? A minha filha mais velha tinha, hoje ela vai fazer 18, tinha 15, 14, 15 anos mais ou menos. Era a Uhum. idade que ela tinha. E aí o mais novo, deixa eu ver, tem 11, 7 anos mais ou menos. Então, assim, a gente sempre teve uma ótima comunicação dentro de casa, Uhum. porém, dói. A Claro. separação é como se fosse um luto. Quem separou, quem passou por uma traição, por uma dor, É um sabe luto, né? que é um luto. É um- Então, essa decisão foi algo muito difícil, por quê? Porque eu sempre tive muita consciência de que decisão traz reação. Então, eu entendia que eu ia ter que lidar com o resultado dessa reação. E aí, quando eu decidi que eu iria me divorciar, que eu cheguei na vida da mulher divorciada, na vida de não ter ali um apoio financeiro, porque muitas vezes o que mais pesa para uma mulher se divorciar, ainda mais hoje em dia, é o financeiro. Então, quando eu cheguei e me deparei, minha vida, meus filhos, minha responsabilidade, foi um choque. Porque eu não sabia quem eu era. Pensei, e agora? Quem eu sou nesse lugar, nesse momento da minha vida? Sou uma mulher divorciada. E o que que eu vou fazer agora? Porque eu não queria. A única coisa que eu tinha certeza na minha vida é que eu não queria mais aquela vida. Eu não queria mais ser aquela mulher, não queria mais estar naquele lugar, eu queria evoluir. Então, essa decisão me trouxe este lugar de recomeçar. E E o onde Deus recomeço. entra nisso? Nesse momento, onde Deus entrou? Deus, ele entrou como uma desculpa, digamos assim. Como Olha, uma desculpa, assim, de tipo, vou me segurar aqui. Né? uma tábua de salvação. Tomei uma decisão e vou me segurar aqui em Deus. Deus vai me ajudar. Deus vai me socorrer, Deus vai prover para mim, só que de uma forma muito distante. Porque por mais que eu tivesse tomado a decisão de nunca mais sair da presença dele, eu ainda não tinha relacionamento com ele. Então, Deus era um Deus distante, um Deus que estava no céu, um Deus que estava na igreja, ou um Deus que dependia de rituais ou de religiosidade. Então, era uma desculpa de, tipo assim, eu vou sair daqui, mas Deus vai me segurar aqui, sem Famoso autorresponsabilidade. seja o que Deus quiser. Tipo isso. Exatamente. Quem nunca Assim, falou, né? Seja o que Deus quiser. famoso seja o que Deus quiser. E foi aí que eu me deparei com o que não é bem assim. Deus, ele tá ali, ok, mas existe a nossa parte. E aí eu conheci a tal da autorresponsabilidade. Que eu vou te dizer assim que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Olhar para mim e ver quem eu era e descobrir que eu não sabia quem eu era. E aí começaram as perguntas, começaram os embates, começaram os desafios, porque naquele momento o financeiro era a coisa mais fácil que eu tinha para lidar. A E coisa que tava mais difícil. fácil e que era o difícil na minha cabeça. Sim. Porque eu tive que criar 3 filhos sozinha, né, entre aspas, sozinha, porque eu que Sim, tinha que sim. lidar com o cotidiano deles. Uhum. 3 pessoas dentro da minha casa com idades diferentes, pensamentos diferentes, e eu nem sabia quem eu era. Dentro de um casamento de 15 anos, dentro de 15 anos de vida, eu ainda não sabia quem eu era. E aí, tu falando, né? Acaba que. Não sei se tu que tá nos ouvindo, se tu já percebeu isso. Isso foi uma coisa que eu percebi. Porque tudo tem sombra e tem luz na vida da gente, né? Tudo tem lado bom, lado ruim, né? Dia, noite, tudo tem essa dualidade, né? E ela é importante. E a maternidade, ela teve esse lugar pra mim, de luz e sombra. Agora tu falou de Deus, né, que Deus foi uma desculpa, Deus foi um, né, um e eu usei a maternidade desse jeito. Só que quando foi muito difícil, teve um momento na minha vida que foi muito difícil, que eu era aí até naquele momento eu era mãe só de uma, né, eu ainda era mãe só da primeira, hã, que foi nela que eu consegui força, tipo assim, ó, eu não sei o que fazer, não sei como que isso vai ser, mas é ela, cara. Ela. E eu acho que tá Uhum. tudo bem, né, porque a maternidade, o ser mãe, os filhos também estão a serviços da vida em si.
Então tá tudo certo para mim, né, ter Uhum. constatado isso. Onde que foi o ponto e talvez, isso comungue aí com o que tu tá trazendo do relacionamento com Deus, né. Chega uma hora que a gente tem que puxar a autorresponsabilidade e dizer: "Tá bom, minha filha, muito obrigada, porque tu me deu muita força, mas agora eu preciso olhar para mim, né, e ver do que eu preciso". Porque senão a gente deposita um peso, né, Sim. nas crianças ou nos filhos, porque às vezes os filhos já estão grandes e a gente está depositando ainda, Uhum. de responsabilidade sobre a nossa felicidade, sobre a nossa realização, sobre a nossa ação, sobre a nossa tudo. E não, né, eles são, a gente falou hoje de manhã, né, eles são Aham. outros seres humanos. E isso eu me repito, é outro ser humano, é outro ser humano, é outro ser humano. Pra não Para não esquecer. sair do meu lugar, porque sim, Uhum. temos limites até com os filhos, né, Exato. nesse relacionamento. E tu percebe que com Deus tem limite esse relacionamento? Sim. Por quê? Porque Deus, ele nos trata como um pai de fato. E nós, como pais, podemos entender um pouco da visão de Deus sobre permitir que a gente cresça. Porque foi isso que Deus fez comigo neste processo pós-divórcio, de Hum. 4 anos. Ele permitiu que eu crescesse dentro da minha disposição de obediência. Então, quando Hum. eu decidi, porque eu estava ali naquela bagunça, né? De meu Deus, e agora quem eu sou, para onde eu vou, o que que eu faço, como é que eu lido com isso? Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo. E Deus vem, assim como nós, como mães, nós chegamos para os nossos filhos e acalentamos eles com a frase de calma, respira, você não precisa dar conta de tudo. Vamos resolver uma coisa de cada vez. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você pense. Eu preciso que você pare, eu preciso que você respire e se acalme. E foi isso que Deus fez comigo neste processo. Primeiro de tudo, ele começou curando o meu relacionamento com ele. Porque eu vivi 15 anos com uma pessoa sem saber me relacionar. Eu fui mãe de 3 filhos sem saber me relacionar. E nesse processo pós-divórcio, o que que eu entendi? Eu preciso de ajuda? Porque isso foi algo que sempre esteve comigo. Eu não sei, então eu vou buscar alguém que possa me ajudar. Foi isso que eu fiz. Eu busquei a Deus, eu falei, Deus, só te usar como desculpa vai dar tudo certo porque Deus é comigo, não tá funcionando. E outras pessoas conseguiram chegar onde eu quero. O que que essas pessoas fizeram? Então, elas foram buscar ajuda. E foi onde eu entrei em processos terapêuticos. E esses processos terapêuticos era para ser terapêutico e acabou sendo espiritual. Porque é assim que Deus trabalha, né? Ele Tem o usa. nosso plano e o plano dele, né. Exatamente. Ele usa coisas que a gente nem imagina para nos levar a lugares que ele nos espera. Porque eu vejo que ele me esperou naquele lugar. Ele me esperou naquele ambiente. E naquele ambiente, ele me colocou. É como se fosse essa cena. Como se ele tivesse me colocado sentado na frente dele e dito: filha, agora as coisas vão funcionar dessa forma. Não vai doer tanto, mas vai doer um pouco ainda, porque você precisa passar por esse processo. Mas eu preciso te dizer que você não está sozinha. Mas eu preciso que você se relacione comigo. E aí veio a questão: o que é relacionamento? Como assim? Porque eu posso te perguntar: qual a definição de relacionamento? Amoroso? Com os filhos? Isso é muito pequeno comparado ao que é se relacionar. Relacionamento é intimidade, é profundidade, é vulnerabilidade, é permissão, é ouvir, é falar, é disposição. Tudo isso está imbuído no relacionamento. E quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, normalmente a gente está cheio de quereres e pensamentos e limites e critérios. Ah, só vou me relacionar com a Gi se ela for boa comigo, se ela não me xingar, se ela não me ofender, ou se ela fizer o que eu quero. E com Deus não é assim. Deus, Condicional, né, me veio essa palavra agora. exatamente, exatamente. O amor de Condicional, né, Deus, o relacionamento de Deus não é não é condicional. condicional como que a gente vive aqui entre nós, né. E essa foi a quebra. Essa foi a quebra. Porque no meu casamento eu queria que tivesse sido do jeito que eu queria. Eu não sei se tu tá anotando, tá, eu tô anotando. Então assim, ó, Quando, pausa o vídeo, vai buscar papel e caneta e volta. quando veio esse entendimento de o que é se relacionar.
Porque uma das primeiras coisas que eu anotaria se fosse você sobre a vida é que a gente precisa entender como as coisas funcionam. Isso é o segredo. Se você entende como funciona um relacionamento, então você está apto a se relacionar. E se relacionar com Deus não é diferente de se relacionar com uma pessoa. A única diferença é que Deus ele vai te amar incondicionalmente. Não importa o que você faça, se você fizer mais ou se fizer menos, ele vai te amar do mesmo jeito. Essa é a diferença. Mas a permissão, a vulnerabilidade, a disposição é a mesma. Você precisa, sim, falar para Deus tudo que está no seu coração, como a gente está conversando aqui. Você precisa, sim, abrir para Ele tudo que está doendo, como a gente está aqui. E aí, às vezes, a gente se pergunta, tá, mas Ele já sabe. Ele sabe, mas Ele não sabe do teu ponto de vista. Ele quer ouvir da tua boca. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente se ouve e a gente se entende. Então, falar com Deus com intimidade é muito mais sobre a nossa cura do que sobre o que Deus quer. Porque ele já sabe, ele está pronto ali com a resposta, mas se você não fala, você não permite que isso saia. Então, quando Deus me colocou nesse lugar de Meu sentar Deus. e permitir que eu falasse, porque aí eu falei. Aí eu abri o verbo mesmo. Olha, quem me conhece na intimidade sabe que eu trato Jesus, eu trato meu relacionamento com Ele, como eu trato os meus filhos, o meu marido, como eu trato a Gi, como eu trato as pessoas aqui. Então, assim, muitas vezes eu falei assim, Deus, essa pessoa foi muito pilantra comigo. E agora? O que eu vou fazer? A minha vontade é realmente ir lá e pegar essa pessoa pelo pescoço e falar tudo isso para ela. Mas qual é a tua vontade? Eu me submeto à tua vontade. Eu quero saber qual é a tua vontade, porque eu sei que isso não vai trazer um bom resultado para mim. Então, quando eu comecei a me permitir estar dentro de um relacionamento com Deus, tudo mudou. Porque aí eu entendi que eu precisava saber muito mais sobre mim do que sobre o resultado final. Eu precisava entender sobre mim, sobre como eu funciono, sobre como as coisas funcionam, para que as coisas acontecessem de uma forma natural. A minha preocupação antes era Deus e o resultado disso. Como que vai ser quando os meus filhos crescerem? Como que vai ser quando a conta chegar? Como que vai ser quando a minha vida estiver difícil? E aí Deus me trouxe para o lugar de o que eu preciso fazer para que tudo seja leve, para que tudo seja bom, para que tudo seja tranquilo. Porque o sonho de todo mundo é ter paz e ser feliz. E isso é um fato. Todo mundo busca isso. Ah, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho relacionamento, porque eu quero ter um filho, Mas no fim, o que você quer é paz e felicidade. Sabe que tu falando agora que a gente busca paz, né? Me veio uma fala da minha professora de yoga, a Josi, que ela fala assim, é fácil, eu não sei se essa frase é dela, tá? Mas eu ouvi a primeira vez com ela, né? É fácil ser Buda no Tibete. Eu adoro essa frase. Exato. Porque assim, quando a gente busca paz, né? O que a gente vai receber? Situações, vamos pegar o oposto, né? De guerra, né? Exato. Situação desafiadora para que a gente exercite a paz. Porque a paz mora dentro de nós, não do lado de fora. Do lado de fora é transbordo, é repercussão de como as coisas estão dentro, né? Exato. Já dizem, a nossa casa, a bagunça da nossa casa, das nossas gavetas, da nossa gaveta de calcinha, daquele quarto da bagunça, né? Diz muito sobre nós. É uma casa toda organizada, mas tem um quarto que, se abrir a porta, despenca tudo. Quem nunca teve esse quarto? Eu já tive esse quarto. Hoje eu não tenho mais. Não tenho. Eu excluí esse quarto da minha vida no dia que eu entendi que aquele quarto conotava, né? Significava muito que eu tinha algo dentro de mim, uma parte dentro de mim, uma caixinha extremamente desordenada, bagunçada, totalmente fora de controle. Porque, tipo, abrir a porta e tudo cair significa que tá tudo lá, assim, ó, fora do controle. Não tá só entulhado. Então, o dia que a minha terapeuta, né, a minha psicóloga, trouxe isso pra mim, que eu fui comentar do quarto da bagunça, que eu tive que arrumar o quarto da bagunça, e ela disse, como assim, quarto da bagunça? Só que nem sabe, tava caindo tudo, abri a porta, tava tudo despencando. E ela me trouxe isso, eu fiz assim, ó.
E então essa ser Buda no Tibete, né, o ter paz, ele é algo dentro de gente, né, Paty? Que é daqui. E aí quando aqui tá bem, aqui fora tá bem. Algo que você falou a respeito dessa questão da bagunça, né? É, eu entendo hoje, partindo de todas as experiências que eu tive, que tudo tem um motivo. E essa é a minha crença e eu vivo isso. Tudo tem um porquê. Quando você começa a ver as dificuldades da sua vida como uma oportunidade de evolução, então você começa a amadurecer de fato. Então, quando você vai lá arrumar aquele quartinho da bagunça, você é obrigada a se relacionar com você mesmo. Por quê? Vamos lá. Por quê? É você que tem que arrumar o quarto da bagunça. É você que tem que definir o que vai ficar e o que vai sair. É você que tem que ter a disposição de ir lá e abrir aquilo lá e ver aquilo. Então, tudo começa com você se relacionar com você. Você vai começar a fazer as perguntas. Por que essa caixa tá aqui? Por que esse sapato tá aqui? Por que isso tá aqui? Por quê? Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Então, assim, você vai se relacionar com você, porque relacionamento é pergunta, é questionamento. Sabe, você não tem como me conhecer, eu não tenho como te conhecer se eu não te perguntar de onde você veio, qual a sua idade, o que você gosta, o que você não gosta. Você é a mesma coisa. Então, com Deus é a mesma coisa. Existe uma dificuldade muito grande hoje, que eu acredito que seja até uma religiosidade das pessoas, de entender que quando Jesus veio, ele deu acesso para nós, direto para ele. Então, assim, não existe essa questão de como eu devo falar com ele, como eu devo me relacionar com ele, como eu devo. Não existe certo e errado. Existe o que faz sentido para você naquele momento. A única coisa que ele nos pede é sinceridade e disposição de sermos quem nós somos diante dele, porque ele é o único que pode nos mostrar aonde que está a caixa de sapato, aonde que está a roupa, aonde que está aquilo que faz sentido e que não faz. Então, ele nos leva a nos relacionar conosco para podermos nos relacionar com ele. É uma dinâmica um pouco complexa para algumas pessoas, porque as pessoas não têm muito o hábito de pensar muito no que está fazendo. Normalmente a gente segue uma vida A automática gente não e... foi a nossa cultura, né, ela não nos provocou a isso, né. Exato, Existe muito um copia e cola, um Ctrl C, Ctrl V, né, de exatamente. crescer, né, nasceu, cresceu, né, formou ali, vamos dizer, né, teve filho, e aí vai vivendo a vida. Pronto. Se você tem um Morreu. empreguinho, uma casinha, é Nasceu, aquilo. cresceu, reproduziu, Pronto. assim por aí, Como né. se nem tivesse sentido a vida, né? É, e aí esse automático, né, esse viver já o sistema, né, a gente Uhum. nasce dentro de um sistema, dentro da nossa casa, com métodos, com padrões, e aí todo mundo vai fazendo igual, todo mundo vai fazendo igual, todo mundo vai fazendo igual. Copia e cola, né, famoso copia e cola mesmo. Aí tu sai para a sociedade, sai lá para o colégio, né, aí lá tem um padrão, professor, aluno, né, como que funciona, como que tu recebe, vai para o mercado de trabalho, padrão. Tã-nã, tã-nã. Exato. Então quer dizer, a gente é tirado de caixas e colocado em outra caixa e tá tudo certo, né, tá tudo certo, isso existir. No meu ponto de vista, o que foi uma mudança para mim, uma chavezinha, foi o senso crítico, pensamento crítico, né, e aí é que eu comecei a, tipo, furar a caixa, assim, para os lados, entendeu, tipo, sair uma perna, tipo: "Opa, não caibo aqui, não tá dando", Uhum. né, então fica diferente. Só o fato da gente pensar sobre, Exato. né. Tá, mas e se eu não quiser, sei lá, fazer a batata frita e quiser fazer no forno? Não, isso até tá comum, né, porque já tem isso, né. Air Quando eu fui fry. mãe lá, 18 anos, 19 anos atrás, eu queria fazer a batata frita no forno, naquela época não tinha pra vender, né, porque Uhum. eu queria uma alimentação melhor pra minha filha, né. Vê bem, não era pra mim, era pra ela. E aí ela estava ali introduzindo alimento, e aí eu queria batata frita no forno. E aí eu comecei a botar a batata que eu comprava, ou pegava a batata, descascava e fatiava na forma, né. E naquela época não tinha nem o YouTube, eu acho. Eu pelo menos não lembro de usar o YouTube, não sei se eu usava, não me lembro mais, faz um tempo. Eu só sei que
a gente vai pensando, né? Mas aí é provocação, né? Uhum. E isso é autorresponsabilidade. Cabe a nós, né? Dá trabalho, dá Ah, trabalho. com certeza. Dá Mas muito trabalho. viver de uma forma com autorresponsabilidade, com protagonismo, como tu falou do quarto ali bagunçado, né? Ah, puxar o banquinho, aquele banquinho baixinho, né? Pegar o banquinho, ou sentar no chão, enfim. E começar a organizar, fazer faxina e começar a limpar as coisas para doar, né? Eu tenho esse hábito, não gosto de excessos, não gosto de muita coisa dentro de casa. Me incomoda se não estiver sendo Uhum. usado. Até Também sou enfeite me assim. incomoda, Uhum. né? Porque, tipo, tá lá assim, tá ali, tá. Não tem utilidade. Se não estiver gostando mais, dá não. Se vai-se embora, ou então eu quebro sem querer. Aí depois eu fico pensando assim, ó, bem que eu tava vendo que eu não tava gostando daquele negócio. Quebra sem querer, foi ótimo. Gente, de Acontece, né? escorregar. O Mas é assim, ó, pensamento. é o meu inconsciente se livrando Uhum. Daquilo que não faz sentido. daquilo que não faz sentido. Isso é muito doido. Mas tudo isso eu consigo pensar, Paty, e chegar a essa conclusão para compilar esse pensamento e trazer, né, agora, por exemplo, na nossa conversa, por causa de presença. Exato. Presença, presença e senso crítico. Mas por quê? Porque é. Exato. E aí, tu falou ali antes obediência, né? Talvez tu que tá indo vindo tenha essa dificuldade. Vou abrir aqui uma vulnerabilidade, porque eu sou dessas. A partir do momento que eu te digo, né, que o porquê tem que fazer sentido, isso é algo que eu preciso muito. E o porquê não me satisfaz. Aí entra um ponto de dificuldade minha com o relacionamento com Deus. Eu, às vezes, fico achando que é a minha cabeça. E às vezes eu fico, tipo, inclinada em achar que é ele. Porque eu tô Uhum. bem nenê nesse relacionamento. Eu sou uma criança bem nesse ponto, né? Eu sou Todos bem. somos. É bem recente pra mim. Então, aqui, tu tá aí aprendendo, não pensa que eu não tô aqui também, gente. A gente traz exatamente porque a gente tá aqui estamos todo mundo no mesmo oceano, né? Cada uma no Uhum. seu barquinho. Mas essa obediência tem uma raiz, tal, mas aí não vou entrar nessa questão. O fato é que eu quero te perguntar como que eu faço pra conseguir aí tu vai dizer: "Porque sim". Fala, Porque porque sim. sim. Como que eu faço, né, pra, tipo, não questionar? Me doutrinar isso, né. Eu não posso questionar Deus, isso pra mim é muito claro. Olha, eu vou te dizer que eu questiono. Hum. Eu questiono a Deus, sim. Por quê? Porque as coisas têm que fazer sentido para mim. E Deus, ele é um Deus muito específico. Então, assim, ele sempre revela para mim de um jeito que eu posso entender. Ah, então tá tudo bem quando eu Porque penso pra ele assim: tá, "Ó, eu não tô entendendo". tá tudo Melhora, bem fazer o melhora. questionamento, Tá. porque nós, como pais, esperamos o quê dos nossos filhos? Que eles pensem, que eles Uhum, nos façam perguntas, uhum, para que a gente saiba que eles estão interessados naquilo, né? Porque uhum. normalmente está tendo uma conversa com alguém, se a pessoa só escuta, 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 significa que ela não está interessada. Então, se ela te faz uma pergunta a respeito do que você está falando, é porque ela está interessada naquilo. Então, eu vejo o meu relacionamento com Deus e vejo o acesso a Deus dessa forma. Por que não você questionar algo que você não está entendendo? Porque se você não está entendendo, quer dizer que você ainda não teve acesso àquele conhecimento. E o que que Deus vai fazer? Ele vai trazer acesso àquele conhecimento para você a partir do seu entendimento. Porque eu sou uma pessoa muito lúdica. Eu preciso de história, eu preciso de desenho, eu preciso de clareza. Mas talvez a Georgia não. A Georgia, se Deus trazer uma palavra na Bíblia, ou trazer um profeta que vai vir falar alguma coisa, ou se Deus trouxer números iguais, trazendo uma revelação do universo para ela, vai fazer sentido. Eu sou a louca dos sinais, eu fico atenta a todos os Então, exatamente. Então, eu acredito que Deus ele se revela para nós, porque a gente não pode limitar a Deus, achando que Deus tem uma forma específica de falar conosco. Não. Deus não tem uma forma, um jeito específico, mesmo porque existem bilhões de pessoas no mundo e todas, segundo ele e segundo o nosso conhecimento, todas são únicas. Então imagina se Deus falasse de uma forma só com todo mundo.
Então, para mim, uma das partes mais interessantes do meu relacionamento com Deus é o questionamento. Por quê? Porque muitas vezes eu passei por situações que eu não entendia. Ah, eu não me achava merecedora de estar passando por aquilo. Como assim? Quem sou eu? Uma pessoa tão maravilhosa, uma mãe tão incrível, um ser humano digno de ser aplaudido pelas pessoas. Olha o orgulho aí, né? Como assim eu estava passando por aquilo? Então eu não podia olhar para Deus e dizer assim: não, tudo bem, eu aceito isso aqui que eu estou passando. Não. O que que eu fazia? Eu falei: Deus, como assim? Mas eu fiz isso, 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 e eu estou passando por isso. Por quê? E aí Deus, com seu infinito amor, vinha e me mostrava o porquê que eu estava passando por aquilo. E aí a gente volta à questão da autorresponsabilidade e da presença. E ele te mostrou muito, né? Porque a gente conversa, né, gente? Muito. Muito. E tu me falou sobre a questão de começar a vir mulheres, né? A surgir mulheres na tua vida. Muitas, muitas mulheres, elas vieram de uma forma, como eu posso dizer, de encaixe, né? Porque a gente atrai pessoas semelhantes. E sempre para curar alguma coisa em nós e para nós curarmos essas mulheres também. Então, muitas mulheres chegaram para mim e eu tinha resposta para elas, porque eu já tinha passado por aquilo. E através do comportamento delas, Deus tinha respostas para mim. Então a gente se complementava naquele sentido. E aí elas vinham e falavam para mim: "Nossa, Paty, o que tu me falou, o que tu me disse, o jeito que tu fez funcionou para mim". Sabe, aqueles feedbacks para mim me fizeram entender que eu estava no caminho certo. De quê? De seguir obedecendo, ouvindo, questionando, perguntando, mas sempre obedecendo. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, por mais questionadora que eu seja, porque eu sou uma pessoa que pergunta demais, porque tenho que entender, eu sempre estive com o pensamento: se alguém sabe mais do que eu, ou alguém já passou por aquilo, então essa pessoa está apta para me ensinar. Então Deus tinha que me ensinar. Então, se ele falou para mim, por que que eu não ouviria? Eu poderia até, muitas vezes eu falei: Deus, eu não estou entendendo agora, então não tem como obedecer, mas eu quero te obedecer. Então me faz entender. Que é a disposição que tu É falou antes. disposição. Então, assim, por mais que na hora que Deus falasse pra mim assim: vai lá e perdoa fulano de tal, porque tu tá com mágoa daquela pessoa e a única pessoa que sofre é você com isso. E eu falava: Deus, mas foi fulano que fez mal pra mim. Como é que eu vou lá pedir perdão pra essa pessoa? E eu falava, e Deus falava, e eu questionava. Então, assim, Deus é tão maravilhoso que ele espera o nosso tempo. E no tempo certo, eu entendia aquilo e eu obedecia. Não era uma resistência de tipo assim: eu não vou fazer porque não quero e eu sou Uhum. dona da minha vida e pronto. Não. Era um tempo de preparo para que eu estivesse pronta para lidar com aquilo. E todas as mulheres que chegaram no meu caminho até hoje fizeram parte de quem eu sou hoje. Então, todas vieram. Ah, eu ajudei, mas eu recebi muito mais do que eu dei para elas. E acabou se transformando, ou melhor, não se transformando, né? Acabou que tu percebeu, né, que esse era o teu servir. E aí nasceu uma profissão. Exatamente, exatamente. Porque aquilo que foi me fazendo crescer, foi me fazendo desenvolver, foi enchendo meu coração de gratidão. Uhum. Então eu entendi que Deus ele nos ensina para que a gente possa ensinar nos outros, ensinar os outros, né? Então Deus faz em nós para fazer através de nós. E uma vida sem serviço, uma vida sem compartilhamento, ela é uma vida sem sentido. Quando você sabe muito e você não compartilha, você fica com uma obesidade, você fica extremamente saciado, cheio, não tem como receber mais. Então, a partir deste momento que eu entendi que sim, esse era o meu lugar, de estar orientando mulheres, trazendo clareza para elas, compartilhando através do que Deus fez em mim, para que Deus fizesse através de mim na vida delas, isso se tornou o meu lugar de servir as mulheres com todo o conhecimento e de todo o meu coração. E não é um peso, é um privilégio. A gente recebe mais, né, como tu falou, né. Paty, aí estamos chegando no fim da nossa conversa, mas ainda não sai daí. Eu quero te convidar a, depois que a gente dá tchau aqui só, que tu
tire um tempo para que tudo se assente aí dentro de ti, o que foi dito, o que tu ouviu, porque tu que ficou até o final, tu determinou esse tempo, né, tu viveu esse tempo agora ouvindo. E a gente tem um mal aí do século do da Nissim miojo, né, do mais um pouquinho, mais um pouco, de pronto, 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 tudo é preciso que a gente né, passe aí por um processo de digestão do que faz sentido, se algo te tocou mais, que te deu uma emocionada, né, que aí é quando arrepia, sabe? Né, volta nessa parte, pausa, tenha esse hábito de viver aquele momento, porque poxa, você tá, vivendo a sua vida, aí você não para nunca. E eu tô falando pra você, porque eu já fui dessas. Eu me sinto no livre pra falar, porque eu já fui assim, aqui só consumia, 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 era curso, era isso, era aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Uma buscadora, né, muito tempo eu me denominei uma buscadora, continuo sendo uma buscadora. Vou ser eterna, né, aprendiz. Eu tô aqui fazendo um podcast, já conheço mais a Paty, mas ela não para de me trazer coisas e eu tô anotando, porque eu acho que é isso. Depois eu quero meditar, como a gente fala, né, meditar naquilo. É, meditar nisso, porque se eu sentir vontade de escrever, se tu arrepiou, é importante que tu tenha presença. Usa o tempo da tua vida para realmente absorver, digerir e aplicar o que você está recebendo, porque não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que nós nos encontramos. Não é por acaso que eu estou nesse lugar. Não se trata de luz, de fama, de blá, blá, blá. Não. Se trata de não ser acaso, de ser uma, né, a mão de Deus nos colocando nos lugares onde a gente cresça e contribua, sirva também, né? Exato. Então eu quero te pedir que você diga para essa mulher, né, que está nos assistindo, que mensagem que você deixa. Eu dei a minha mensagem aqui, né? Eu sempre dou esse meu cutuco aqui do anota, presença, vamos, né? Mas fala para ela. O que você quer falar? O que está dentro do seu coração? O que você quer transbordar aí? Então, o que está dentro do meu coração para transbordar? Primeiro de tudo é o amor de Deus. Eu acredito que sim, o fato de você estar aqui, você dedicar esse tempo para estar neste ambiente, porque é uma escolha, é uma decisão, você já está muito à frente de muitas pessoas que só querem fazer isso, mas não fazem. Então, receba no dia de hoje a oportunidade que você está tendo de estar mais próxima da única pessoa, da única coisa que pode trazer sentido real para sua vida, que é Deus, através de um relacionamento. Porque quando você decide se relacionar com Deus, você não precisa se preocupar com fórmulas, com lugares, com placas, com normas ou nomenclatura. Não. Deus ele deu um fácil acesso para nós, a ponto de onde você está agora, como você está. Você simplesmente falar com ele e ele te responder. Só isso. Porque se o teu coração está aberto neste momento para isso, o dele está muito mais aberto para você. E eu tenho certeza, eu posso te garantir e testificar isso com a minha vida, que isso vai transformar quem você é hoje no que você deseja ser, um dia onde você deseja chegar. E não existe nenhum problema, nada na sua vida que você não possa resolver através do seu relacionamento íntimo e profundo com Deus. Mas existe algo muito importante. Seja vulnerável para Ele. Por mais que você tenha medo de dizer para as pessoas, de mostrar a sua fraqueza, a sua insegurança, tudo que te dói, tudo que te machuca, porque às vezes você é essa mãe sozinha, como eu fui, que precisa estar forte, que precisa dar conta de todas as coisas. Ok, a gente precisa mesmo, porque nós somos adultas e responsáveis. Mas existe um lugar de descanso para você. E com certeza é aos pés de Jesus. Então, se eu puder te deixar um recado hoje, é não se demore. Porque o fato de você se permitir ser amada por Ele é o que vai fazer com que acelere o processo de toda a sua cura, evolução
e desenvolvimento. Vamos deixar o silêncio, né? Eu preciso encerrar, senão eu queria deixar o silêncio, mas você faz uma coisa, você volta. Depois que eu te der tchau, você volta e ouve de novo o que ela falou e deixa retumbar, né? Deixa vibrar aí dentro de você. Não se demore. Para mim, às vezes a gente demora em lugares que a gente não tem que demorar. E às vezes a gente nem fica em lugares que a gente deveria ficar. Exato. Mas quero te agradecer por ter estado aqui com a gente. Temos outros tantos episódios, outras histórias. Não é só episódio, gente. A gente fala episódio, episódio, episódio. Isso é tão pouco diante do que é realmente, né, o nosso podcast. Aqui no Mulheres UOL, nós sim trazemos a luz, damos voz a histórias de mulheres comuns, como eu, como você, como a Paty, né? Que tiveram a ousadia, a coragem e a execução, sim. A Paty falou isso várias vezes, né? Sobre fazer, sobre dar os passos, sobre ter ação. E vir aqui sentar e poder contar a sua história, e escolher contar a sua história. E a gente só escolhe contar a nossa história quando nós conseguimos perceber valor nela. E só existe uma forma da gente perceber valor na nossa história. Se a gente visitar a nossa história. Se a gente mergulhar nesse autoconhecimento. Por isso que tem uma hashtag famosa aí do autoconhecimento liberta. Realmente te liberta da expectativa do outro, te liberta, te coloca aqui dentro como um ser único, mas que tem muito a contribuir na vida do outro. Então, se você ainda não nos acompanha no Instagram, se você ainda não nos acompanha no YouTube, né? Não sei por qual plataforma você está nos assistindo, ou se você está só me ouvindo, né? Se você resolver me assistir, você vai ver que eu mexo muitas mãos. E é tão bom, né? Eu gosto, pelo menos, né? Eu acho que o Spotify ele é bom porque ele facilita muito. Mas eu gosto de ver. Também sou Então, visual. né, transite aí pelas plataformas onde nós estamos e se permita. Nós temos a comunidade Mulheres Voam também, onde você tem aí um lugar seu, onde você pode estar junto, né? Nessa ambiência, comigo, com a Paty e com outras tantas mulheres, todo o nosso time, todas as outras tantas mulheres que escolheram não estar só. Você não precisa ficar só. Não é uma premissa de que tem que ser só, tem que ser doído, tem que ser. O sofrimento é opcional. A dor, ela é ok, ela existe. Mas você pode escolher estar numa ambiência onde a gente sente dor sim, passa, né, ruim sim, tem coisa, tem chão sumindo, tem teto caindo, mas a gente vai lá e uma consegue confortar a outra, ouvir, né? Então, eu te convido a me chama no Instagram, enfim, esteja conosco, escolha o que fizer sentido para você. Foi um prazer. Paty, foi um prazer te Muito receber aqui, obrigada, estar muito contigo mais esse obrigada. momento. E até o próximo episódio, até a próxima história.